O poder da palavra. Saia deste jogo. Nesta live iremos trabalhar um dos conceitos mais preciosos para compreendermos o mundo em que vivemos. Iremos falar do poder da palavra e como este instrumento, quando é utilizado pelos poderes religiosos, ideológicos, da publicidade, da propaganda, da ciência, da educação e da cultura, pode construir um mundo bem melhor ou ser um instrumento de dominação, sendo utilizado inclusive pelas grandes ditaduras da humanidade. O que iremos mostrar hoje é como podemos não ser enganados por esta técnica, pois não podemos falar de despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural sem compreender como estas estratégias, que envolvem neurociência e até mesmo Trivium, operam na construção da realidade. O Trivium é um método clássico de formação da mente humana que compõe a base das artes liberais, gramática, lógica e retórica. Ele forma o alicerce do pensamento crítico, da argumentação racional e da compreensão da linguagem. A gramática permite o domínio da estrutura, a lógica conduz ao raciocínio correto e a retórica ensina a arte de expressar ideias com clareza e persuasão. Este é um dos caminhos para que o ser desperto compreenda não apenas a si mesmo, mas tudo o que acontece ao seu redor, ampliando a consciência do meio em que vive. Afinal, é o meio que faz o humano ou o humano que faz o meio? Será que, se tivermos humanos mais conscientes, não influenciaremos o meio em que vivemos? Ou somos apenas massa de uso da sociedade? O tema continua ao observarmos a capa da nossa live, onde iremos analisar como a verdade pode ser igual à mentira, da mesma forma que a justiça pode ser injustiça, a liberdade pode ser igual à escravidão e a paz pode ser igual à guerra, se você não compreender o poder da semântica, o poder do uso da palavra. Portanto, iremos oferecer hoje dicas fundamentais para que você possa sair deste jogo da Matrix e colaborar com a construção de um mundo bem melhor. Para começar, precisamos compreender a origem da expressão palavra. A junção para mais lavra tem raízes na Revolução Agrícola. Pará remete a pá, instrumento de lavoura, e lavra ao ato de lavrar a terra. A palavra, portanto, carrega simbolicamente o poder de cultivar, preparar o solo da mente e semear ideias. Etimologicamente, do latim parábola, que significa comparação ou discurso, derivada do grego parabolé, a palavra ganhou, com o tempo, significados mais amplos, como expressão, linguagem e manifestação. No sânscrito dos Vedas, encontra-se VC, termo que designa a fala sagrada, o verbo criador. No proto-indo-europeu, temos a raiz ver, que dá origem a termos relacionados à fala e à verdade. No hebraico, a palavra dabar une o falar ao agir, pois dizer é criar. No árabe, kalima designa tanto a palavra quanto o verbo divino. A evolução dessa expressão acompanha a trajetória das civilizações. Do poder místico da fala sagrada, passando pelo logos grego que organiza o mundo, até os discursos políticos e comerciais de hoje, a palavra foi se tornando um campo de batalha. Seu sentido foi sendo manipulado por interesses de poder. Precisamos, portanto, resgatar sua força original e seu poder criador para que a linguagem volte a ser ponte entre os humanos e não uma prisão que os separa. O caminho para sair deste jogo começa pela consciência da linguagem que usamos e que nos usam. É preciso aprender a lavrar novamente a mente, preparando o terreno da consciência para que floresça a liberdade. O verbo cria, constrói e também destrói. Que possamos despertar para o verbo que edifica. George Orwell, nascido Eric Arthur Blair, foi um escritor e jornalista britânico que viveu entre a Índia e a Inglaterra durante o conturbado século XX. Crítico feroz dos totalitarismos e da manipulação ideológica, tornou-se um dos maiores pensadores políticos da literatura moderna. Entre suas obras destacam-se A Revolução dos Bichos em 1984, livros que ultrapassaram o tempo e continuam sendo leitura obrigatória para todos que desejam compreender os perigos da manipulação do pensamento e o controle das massas. No romance 1984, Orwell constrói um universo sombrio onde o partido domina todas as esferas da vida humana, incluindo o próprio pensamento. Neste cenário, ele apresenta um dos elementos mais poderosos de controle, a novilíngua. A novilíngua, ou Neuspeak, é uma língua fictícia criada para servir como ferramenta de dominação. Ela representa a forma mais sofisticada de engenharia mental já imaginada. Com ela, o partido não apenas controla o que os cidadãos dizem, mas principalmente o que são capazes de pensar. A novilíngua elimina sistematicamente palavras e expressões que poderiam fomentar ideias contrárias ao regime. Quanto menor o vocabulário, menor a capacidade de formular pensamentos críticos. Ao simplificar a gramática e permitir que palavras assumam múltiplas funções, o partido torna a linguagem imprecisa e manipulável.
Pensar livremente torna assim possível. Esse idioma artificial introduz o conceito de duplo pensar, a capacidade de aceitar simultaneamente ideias contraditórias, como nos slogans: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A contradição deixa de ser percebida. O cidadão já não possui ferramentas mentais para identificá-la. Na novilíngua, a palavra livre pode existir apenas para indicar que algo não está ocupado, como em o banheiro está livre. Mas é terminantemente proibido associá-la à liberdade política, moral ou intelectual. Essas ideias desaparecem porque as palavras que as representam também desaparecem. A antiga língua inglesa, chamada de velha língua, é vista como perigosa e destinada à extinção. A novilíngua é, portanto, mais do que um idioma, é um projeto político. Serve ao propósito de impedir a revolução interior. Quem não pode nomear um sentimento, não pode pensá-lo. Quem não pode pensar, não pode resistir. O partido, então, não precisa vigiar todos os corpos, pois controla todas as mentes. Ao criar esse cenário, Orwell nos oferece um alerta contundente. A linguagem, quando desfigurada por interesses de dominação, deixa de ser instrumento de expressão e se torna arma de opressão. Somente uma consciência desperta é capaz de romper essa engrenagem e devolver à palavra seu papel de ponte, criação e verdade. Se você acha que a obra de George Orwell é pura ficção política, engana-se profundamente. O que ele descreveu já foi testado e implementado com eficácia em vários momentos da história. A primeira tradução da Bíblia, conhecida como Septuaginta, ocorreu na cidade de Alexandria entre os séculos III e II antes da Era Comum. 72 sábios judeus foram convidados a traduzir os textos sagrados do hebraico para o grego, tornando acessível o conteúdo das Escrituras a um público mais amplo do mundo helenístico. Esta tradução foi fundamental para a difusão do pensamento judaico e, posteriormente, para a formação da base do cristianismo. No entanto, a destruição da Biblioteca de Alexandria e a ocultação de inúmeros textos sagrados selaram um capítulo sombrio da manipulação do saber. Muitos livros desapareceram, impedindo que gerações futuras tivessem acesso à sabedoria original dos antigos. Nos séculos seguintes, a Vulgata, tradução latina da Bíblia feita por São Jerônimo no século IV, aprofundou o processo de controle linguístico. Jerônimo não apenas traduziu, mas reinterpretou o conteúdo bíblico segundo os critérios teológicos e políticos da época. Palavras foram suavizadas, outras omitidas, e passagens inteiras foram adaptadas ao contexto do cristianismo oficial, consolidando uma linguagem conveniente ao poder e dificultando o acesso à essência espiritual dos textos originais. Foi o início de uma longa tradição de manipulação da linguagem religiosa com fins de dominação. No século XX, essa engenharia linguística atinge seu ápice na década de 1950, sob o regime da União Soviética. Joseph Stalin, líder supremo da URSS de 1924 até sua morte em 1953, foi um dos arquitetos mais implacáveis de sistemas de dominação política por meio do controle da linguagem, da história e da cultura. Nascido na Geórgia e forjado no seio da Revolução Bolchevique, Stalin conduziu o país com mão de ferro, eliminando opositores e instituindo um regime de vigilância total. Sua inspiração veio, entre outros, do italiano Antonio Gramsci, sociólogo e filósofo marxista nascido na Sardenha. Gramsci teorizou a ideia de hegemonia cultural como o verdadeiro núcleo de sustentação do poder político. Para ele, o Estado não deveria apenas controlar os meios de produção, mas dominar também os meios simbólicos, como a linguagem, a arte, a religião e a educação. Segundo sua visão, o controle ideológico precede e sustenta o controle econômico. Essa formulação foi essencial para a implantação do comunismo na União Soviética e nos demais países que formaram a chamada Cortina de Ferro. A Revolução Cultural, antes de ser armada, era silenciosa, sem sangue, mas não menos letal, pois se infiltrava no coração da consciência coletiva. Stalin transformou essa teoria em prática, reformulando o vocabulário nacional como forma de moldar a consciência coletiva. Palavras como fome foram eliminadas do discurso oficial. Em vez disso, utilizavam-se expressões como crise agrícola, oscilações no abastecimento ou adaptação alimentar da população. Durante o Holodomor, que matou milhões, os jornais exaltavam a produtividade e negavam qualquer escassez. A realidade era sepultada sob eufemismos friamente calculados. Expressões identitárias como homem e mulher também foram reconfiguradas. O homem novo soviético passou a representar um ideal político, desprovido de subjetividade, fiel ao partido e à produção.
A mulher soviética não era mais a guardiã do lar ou a amante dos afetos, mas sim uma operária exemplar, parideira da nova pátria. A linguagem aboliu a intimidade, a diferença, o amor e a dor. Restou apenas o coletivo uniforme, a função sem alma. Essa engenharia de linguagem se infiltrou nas escolas. Crianças eram doutrinadas desde a primeira infância com vocabulários planejados para eliminar toda e qualquer forma de pensamento autônomo. Termos como consciência, alma, liberdade, espiritualidade e imaginação foram suprimidos dos livros didáticos. No lugar deles, surgiram blocos de expressões ligadas à produção, ao dever e ao heroísmo do trabalho. As consequências desse experimento ainda reverberam. A língua russa, durante décadas, foi moldada para esconder e omitir. Gerações inteiras cresceram privadas de palavras essenciais para nomear seus próprios sentimentos e contradições internas. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia contemporânea herdou essa ruptura. Ainda hoje, muitos enfrentam dificuldade em expressar ideias subjetivas ou questionar estruturas de poder. A ausência de palavras é também a ausência de mundo. Reconstruir a linguagem é, portanto, reconstruir o ser. Este estudo que nossa equipe da Metacosmo elaborou foi inspirado na expressão terrorismo semântico, termo criado por Cristina Soto, economista, engenheira informática e neuropsicóloga espanhola, professora universitária na Universidade Complutense de Madrid. A expressão descreve a manipulação da linguagem como estratégia para o controle do pensamento, distorcendo sentidos, apagando a verdade e redesenhando a realidade conforme os interesses do poder. Albert Einstein advertiu com clareza: a força desencadeada pelo átomo transformou tudo menos nossa forma de pensar. Por isso caminhamos para uma catástrofe sem igual. Essa catástrofe é mental, semântica, espiritual. Somos vítimas de um colapso da linguagem. A guerra que se trava hoje não é apenas por territórios. É uma guerra de palavras. O dramaturgo grego Ésquilo já dizia: quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. No conflito Rússia e Ucrânia, vemos uma avalanche de manipulações dos dois lados. Imagens antigas são recicladas, mentiras sofisticadas são plantadas em meio à confusão da informação. De um lado, a Rússia é apontada como única culpada. Do outro, veículos estatais distorcem a realidade com um discurso propagandístico. O campo de batalha é também o vocabulário, e a verdade, mais uma vez, está em ruínas. Pilatos, lavando as mãos diante de Jesus, perguntou: o que é a verdade? João 18:38. Essa pergunta atravessa os séculos, pois continua sem resposta em um mundo onde a verdade é reescrita a cada dia por interesses ocultos. Na entrada da Câmara do Rei, no 17º degrau da Grande Pirâmide, há 4 símbolos inscritos. Um ponto com hastes abertas para o infinito representa a verdade suprema. Uma esfera dividida representa a justiça. 3 linhas paralelas representam a liberdade. E uma esfera perfeita simboliza a paz. Estes 4 princípios são a base de uma civilização elevada. Mas o sistema atual transforma a verdade em mentira, a justiça em desigualdade, a liberdade em escravidão e a paz em guerra, manipulando os significados. Essas distorções não são novidades do presente. Foram amplamente utilizadas no século XX. Stalin, por exemplo, lançou mão da manipulação das palavras para reforçar o controle estatal na antiga União Soviética. Hitler, na Alemanha nazista, reconfigurou o vocabulário nacional para justificar o extermínio, a eugenia e a guerra. E os Estados Unidos, sob o disfarce da liberdade de expressão, usam a indústria cultural, especialmente o cinema, a publicidade e os meios de comunicação, para propagar uma monocultura mental e anestesiar a consciência coletiva. Esses 3 grandes sistemas, comunismo soviético, nazismo alemão e capitalismo estadunidense, utilizaram a mesma tática: manipular a linguagem para dominar mentes. Por isso, na Metacosmo, resgatamos o Trivium, a tríade clássica da educação composta por gramática, lógica e retórica. Esse sistema foi abolido das universidades pela própria Igreja em determinado momento histórico, pois sua prática libertava a mente e estimulava o pensar crítico. Sem ele, restou apenas a repetição. Por isso hoje, o Trivium é base do nosso movimento SPIN, o sistema pedagógico da inteligência natural, e da nossa filoterapêutica, aqui no Farol Metacosmo, como ferramenta fundamental para curar a mente, restaurar o pensar e iluminar o sentir. Verdade, justiça, liberdade e paz não são conceitos, são pilares vivos. Só renascerão quando o verbo for restaurado.
E esta restauração começa em cada consciência que se recusa a aceitar o que lhe dizem como se fosse verdade. A hora é agora. O Verbo nos salvará. Cristina Soto denuncia como a simples adição de um adjetivo a certas palavras pode deformar completamente seus significados originais. Um exemplo claro é a expressão justiça social. Ao adicionar social ao lado de justiça, o conceito se afasta da ideia de equidade baseada em mérito, lei e isonomia, para se tornar uma ferramenta ideológica de controle coletivo e distribuição forçada, mascarada por um suposto ideal de bem comum. Isso não é evolução da linguagem, mas uma estratégia de manipulação discursiva que destrói a clareza e o fundamento do próprio conceito de justiça. Esse tipo de manipulação tem sido amplamente utilizado no Brasil, onde, sob o disfarce de igualdade e direitos, projetos de poder vêm tentando implantar um modelo de sociedade centralizado, com viés autoritário, inspirado em regimes como o chinês, o soviético e até mesmo o americano, que atua com uma sofisticada indústria cultural. A palavra é sequestrada. O discurso é tomado. A realidade é reconfigurada por narrativas cuidadosamente construídas para moldar uma nova consciência coletiva, anestesiada. Uma das ferramentas contemporâneas mais eficazes nesse processo é a chamada filosofia woke. O termo vem do inglês to wake e significa, literalmente, estar acordado. Originalmente, referia-se à consciência racial e social, mas evoluiu para um movimento que impõe vigilância linguística e cultural, redefinindo palavras e exigindo adesão a uma nova ortodoxia do discurso. Dentro dessa filosofia, a própria estrutura semântica da linguagem tradicional é considerada opressora e precisa ser desmontada. É nesse contexto que surgem substituições como a palavra cisgênero, usada para designar pessoas que se identificam com o sexo biológico, ou seja, aquilo que sempre foi entendido como heterossexual. Ao transformar o padrão em uma das categorias, e não mais na referência comum, abre-se espaço para relativizar todas as formas de identidade e promover a ideia de que não há verdade, mas apenas percepções. Termos como pessoa com útero, corpo gestante, ou ainda pessoa menstruante substituem mulher, anulando o feminino enquanto categoria existencial e simbólica. Outra forma de ataque à estrutura da linguagem vem com o uso de expressões de gênero neutro, como todes, elu, amigues, que não seguem a lógica gramatical da língua portuguesa. Essas alterações, longe de serem inclusivas, são manifestações de um projeto de engenharia semântica que visa dissolver a clareza, dificultar o pensamento lógico e destruir os alicerces de significação que sustentam a comunicação humana. O resultado é o caos semântico, o vitimismo como ferramenta de manipulação, e a linguagem como campo de batalha da nova dominação. O terrorismo semântico não é apenas uma distorção intelectual, mas uma arma política e social. Ao desestruturar as palavras, destroem-se ideias. Ao destruir ideias, desmancha-se a realidade. E sem realidade, qualquer verdade pode ser construída e imposta por aqueles que controlam o discurso. É o retorno da velha tática com nova roupagem: manipular para dominar, confundir para controlar. A programação neurolinguística não é apenas uma técnica terapêutica ou um método de comunicação persuasiva. Ela revela a estrutura fundamental da mente humana, baseada em algoritmos cerebrais que operam por meio de palavras, símbolos e associações. Desde a antiguidade, essa consciência sobre o poder das palavras era conhecida. Na Grande Pirâmide de Quéops, há indícios de um código secreto relacionado às 22 letras originais do vocabulário ocidental. Essas 22 letras, presentes na tradição cabalística, estão diretamente ligadas aos 22 pares de cromossomos do DNA humano. Cada letra corresponde a um par cromossômico, com uma versão maiúscula representando o aspecto dominante e a minúscula o aspecto recessivo. O 23º par, que define o sexo biológico, permanece como a chave simbólica da identidade individual. Compreender isso é perceber que toda manipulação linguística afeta diretamente a biologia. O terrorismo semântico não se limita à mente. Ele opera como uma mutação genética silenciosa, alterando a estrutura da vida humana a partir da modulação do discurso. Ao modificar palavras, modifica-se a forma como o DNA se expressa, pois o cérebro interpreta essas palavras como comandos vibracionais que interferem no campo morfogenético e na própria estrutura celular. Não se trata de uma metáfora, mas de uma interferência real no padrão vibracional da existência. A cabala judaica expressa isso de forma precisa por meio da gematria, um sistema em que cada letra tem um valor numérico e energético, revelando o poder oculto das palavras. Pitágoras compreendia esse mesmo princípio quando associava letras, números e sons a frequências fundamentais do universo.
Jesus sabia disso quando mudou o nome de Simão para Pedro e de Saulo para Paulo, imprimindo uma nova missão e identidade vibracional. Não foi por acaso que Santo Antônio, originalmente chamado Fernando, assumiu outro nome ao ingressar na vida religiosa. Tampouco é coincidência que cada papa mude de nome ao assumir o trono, pois sabe que o nome carrega a energia da missão espiritual que irá cumprir. As palavras moldam o ser. As letras são códigos. Cada som, cada sílaba, cada construção linguística atua como um feixe de energia, um campo de influência. Assim, ao acrescentar adjetivos ou substituir conceitos centrais por expressões neutras, como no terrorismo semântico atual, há um ataque à estrutura fundamental do humano. A desconstrução da linguagem leva à desconstrução da consciência. A dissolução do sentido é a dissolução do ser. Por isso, estudar e combater o terrorismo semântico é, hoje, uma questão vital para preservar a saúde, a sanidade e a santidade da nova humanidade. Não se trata apenas de proteger a linguagem, mas de proteger a própria essência da existência. Palavras podem adoecer ou curar, podem escravizar ou libertar. E cabe a cada um retomar o domínio sobre seu verbo, sua identidade e sua vibração. É tempo de reprogramar o humano, resgatar a linguagem sagrada, e construir um mundo onde a verdade não seja apenas uma palavra manipulada, mas uma realidade vivida. Como usar esse conhecimento sobre o poder da palavra? Compreender a força que cada palavra carrega é dar o primeiro passo para o autoconhecimento e para a autorrealização. O ser humano é moldado pela linguagem, pensa com palavras, sente com palavras, age influenciado por palavras. Toda sua estrutura interna, crenças, valores, medos, desejos, está alicerçada na forma como aprendeu a nomear o mundo e a si mesmo. Por isso, quando alguém inicia a jornada do autoconhecimento, está também iniciando uma reconstrução da própria existência. Muda o que pensa, porque muda as palavras que usa. E, ao mudar a linguagem, transforma a forma como interpreta a realidade, ressignifica suas memórias e redefine sua própria identidade. A autorrealização não é outra coisa senão esse processo profundo de tomar posse do sentido verdadeiro das palavras que definem sua missão e sua presença no mundo. A nova humanidade, por sua vez, não será um coletivo de massa. Será formada por indivíduos que despertaram essa consciência. Ela não começa com um calendário, mas com um despertar. E esse despertar se dá pela palavra justa, pela linguagem precisa, pela clareza de pensamento. Não haverá 50% de nova humanidade. Talvez nem 10%. Porque muitos são vocados, mas poucos são evocados. Os vocados seguem o fluxo da multidão. Os evocados assumem o chamado da alma. E é nesse chamado que a palavra se revela. A palavra precisa, que toca a essência, que rompe a confusão e abre o caminho para o ser. A palavra que não adormece, mas desperta. A palavra que não afaga a ignorância, mas aponta para a verdade. Durante uma live, eu citei uma frase atribuída a Einstein: a matemática é absolutamente certa enquanto permanece no abstrato. Mas perde sua certeza na razão direta em que se concretiza. E um seguidor, nos comentários, respondeu: já fundiu a minha cuca. Essa reação mostra como muitos não estão habituados à clareza. Confundem essência com existência, Deus com divindade, ego com eu. E por isso, quando escutam uma linguagem de alta precisão, se perdem. Ela exige uma mente treinada, uma alma disposta. O essencial em qualquer caminho filosófico não é acumular saberes, mas ter clareza sobre poucos. É preferível compreender profundamente 10 ideias do que decorar 100 sem conexão. Porque o caos da linguagem confusa adoece a mente e a alma. Já a palavra justa cura. A palavra consciente organiza o pensamento, ilumina a emoção, orienta o destino. Redes sociais e vídeos de plataformas de streaming vivem discutindo se o universo é finito ou infinito, se o ser humano é mortal ou imortal, se a vida é eterna ou passageira. Tudo isso é ruído. São palavras sem raiz. Palavras que não tocam a essência. Porque, no fundo, tudo é eterno na essência e temporário na existência. O universo é finito e infinito. O ser humano é mortal e imortal. A vida é eterna e passageira. Só quem compreende a diferença entre o que existe e o que pode acessar esse entendimento. E só quem domina a palavra encontra o caminho para isso. Autoconhecimento é, portanto, a arte de limpar o vocabulário da alma. Autorrealização é a ciência de nomear o invisível. E a nova humanidade é a semente que floresce quando a palavra volta a ser sagrada.
Vou citar como podemos compreender a palavra em sua força criadora. Usarei a palavra essência como exemplo. Na filosofia, é necessário entender que todas as coisas deste mundo, não apenas os homens, são ao mesmo tempo eternas e temporárias. Em que sentido? A essência é única em todos os seres. Está nas pedras, nos vegetais, nos animais, nos homens, nos anjos e em outras entidades. Trata-se da essência do ser. Não existem essências no plural. Nos frascos de perfumes, sim, encontram-se diferentes essências. Mas no pensamento filosófico, não. Quando alguém segura um vidrinho aromático e o chama de essência, está no campo físico. Nós, porém, falamos da essência em seu sentido metafísico. O ser é a essência. O ser é absoluto. Não admite pluralidade. Não há seres. Há o ser. E o ser é eterno. Isso significa que todas as coisas são eternas em seu ser, em sua essência, em sua natureza absoluta. Mas não o são em sua existência. A existência é transitória. Todo ser, ao existir, manifesta sua essência de forma passageira. E é isso que muda tudo. Quando afirmamos que algo é, estamos lidando com uma verdade eterna. Quando dizemos que algo está, falamos de algo passageiro. Eis o poder da palavra. Saber quem se é e saber onde se está. A palavra que define o ser revela a essência. A que define o estado revela apenas o instante. Confundir essas palavras é confundir a consciência. Quem não domina o verbo, não domina a si mesmo. E quem não sabe quem é, vive como se fosse apenas o que está. Essa ilusão adoece a alma. Chegamos, então, à célebre distinção entre essência e existência, entre ser e estar, entre realidade e facticidade. É preciso fazer essa acrobacia mental. É assim que eu a chamo, uma ginástica intelectual até alcançar a clareza plena. A usuária que ficou desconcertada com a frase de Einstein ouviu que a matemática é absolutamente certa enquanto permanecer no abstrato. Na linguagem comum, o abstrato costuma ser confundido com o irreal, o imaginado, o que não tem substância. O concreto, por outro lado, é aquilo que se vê, se ouve, se toca. É o que parece sólido, tangível, palpável. Por isso, muitos pensam que o concreto é a realidade e o abstrato, uma fantasia sem forma. Mas quando Einstein fala em abstrato, ele se refere à mais pura realidade. Ao pesquisar Einstein, busco sempre seu aspecto metafísico. Dizem até que ele mantinha um livro de Blavatsky em sua cabeceira. Tenho em mão sua obra, não sobre energia atômica, mas sobre filosofia, ética, lógica e religião, temas que poucos conhecem. Quando dizemos que o homem é simultaneamente abstrato e concreto, queremos dizer que o abstrato representa sua realidade eterna, infinita e absoluta. Chamamos de abstrato aquilo que é sua verdadeira essência. O concreto é o corpo, as experiências, o ego. O ego é concreto. Mas o eu é inteiramente abstrato. Por isso, em nossa linguagem filosófica, o abstrato é a mais pura forma de realidade. E o concreto, por mais sólido que pareça, não o é. As coisas físicas são concretas, mas a metafísica é absolutamente abstrata. Muitos julgam que a metafísica é menos real que a física. Confiam apenas naquilo que se pode ver, ouvir, tocar ou medir. Acham que o invisível é utopia, ilusão. Mas essa é a linguagem do senso comum. Nós usamos a palavra com exatidão, com a mesma precisão que se exige em uma equação matemática. Quando dizemos que nosso ser, nossa essência, nosso eu é abstrato, afirmamos que ele não pode ser visto, nem tocado, nem sequer analisado. Nosso verdadeiro eu é transcendental, está além da física, é metafísico. E é justamente esse transcendental, esse abstrato, que constitui a verdadeira realidade. É necessário inverter por completo os conceitos cotidianos. Para o homem comum, realidade é o que se pode pegar. A madeira é real. O papel é real. Mas, para quem compreende a essência, nada disso é verdadeiramente real. O que os sentidos percebem e o que a mente analisa não é real. Também não é irreal. É simplesmente realizado. E o realizado está muito aquém do real. Realizado não é irreal, mas tampouco é o real. A madeira não é irreal. O metal também não é. Mas também não são reais em sua essência. Por isso, é urgente revisar nossos conceitos. Tudo o que percebemos com os sentidos e analisamos com o intelecto não é real. Mas também não é irreal. É apenas a superfície.
A palavra é a chave para penetrar além da superfície. E só quem compreende o poder da palavra poderá tocar o coração do real. A filosofia oriental chama de Maya tudo aquilo que, embora se manifeste como realizado, não é real em essência. Real, para os antigos sábios hindus, é somente Brahma, a essência absoluta, a realidade infinita, eterna, imutável. Na tradição chinesa, essa mesma realidade é chamada Tão. Entre os hebreus, Yahvé. 3 nomes, 3 culturas, uma mesma tentativa de nomear o indizível, de apontar para o que está além da forma, do tempo e da compreensão. E nós, como devemos nomear essa realidade suprema? Muitos utilizam a palavra Deus, embora carregada de distorções, projeções e mal-entendidos. Por isso, talvez o termo mais apropriado, mais limpo e mais filosófico, seja divindade. A divindade é abstrata, invisível, eterna. É o próprio absoluto. É a realidade que está além de toda aparência, de toda limitação, de todo conceito. Na linguagem filosófica, evitamos os termos religiosos usuais e preferimos as expressões realidade ou absoluto. Aquilo que se opõe ao absoluto é o relativo. O que se opõe ao eterno é o temporário. O que se opõe ao infinito é o finito. Tudo aquilo que os sentidos podem perceber ou que o pensamento pode analisar é, por definição, finito, relativo e transitório. O absoluto não se deixa ver, nem tocar, nem ouvir. Os sentidos não alcançam a realidade. Eles apenas captam projeções, reflexos, manifestações, as chamadas facticidades. Os fatos pertencem ao mundo do concreto. A realidade pertence ao domínio do invisível. Podemos dizer que a alma do universo é a realidade e o corpo do universo são os fatos. Essa imagem foi formulada com profundidade e beleza por Baruch Spinoza, filósofo luso-holandês do século XVII, que via Deus como a alma do universo e tudo o que é sensível como o corpo de Deus. Mas a essência divina, dizia ele, ninguém jamais viu, nem ouviu, nem tocou. A realidade está além de toda forma e de todo pensamento. Não é objeto da razão nem da experiência. Ela é fonte. É origem. É fundamento. No cotidiano, não tocamos a realidade. Vivemos entre sombras, entre efeitos, entre manifestações. Lidamos com aquilo que é derivado, com o que é passageiro. E, mesmo assim, chamamos isso de real. Mas não é. Tudo isso é apenas o realizado. O realizado é efeito. A realidade é causa. Quando algo emerge da realidade invisível e penetra na esfera do sensível, torna-se percebido, mensurado, analisado. Entra na zona dos realizados. É nesse território que atua a ciência. Ela observa, mede, compara, quantifica. Mas ela não toca a realidade. Nenhuma física, química, biologia ou ciência atômica lida com o real em sua essência. Lida apenas com fenômenos, com fatos, com manifestações. Lida com o que aparece, não com o que é. Com efeitos, não com a causa. Cabe à filosofia construir a ponte. Ela busca a travessia entre o visível e o invisível, entre o efêmero e o eterno, entre o fragmento e a origem, entre o Criador e as criaturas. Esses dois polos, o real e o manifestado, coexistem no que chamamos universo. E o universo é, precisamente, isso, unidade que se expressa na diversidade. O uno que se revela em forma. O silêncio que se transforma em palavra. O eterno que, ao tocar o tempo, se torna mundo. Desenhemos um diagrama imaginário, no centro, um ponto luminoso. Dele irradiam-se raios em todas as direções. O ponto central simboliza a realidade, o absoluto, a fonte. Os raios são as manifestações, os fragmentos, as facticidades. O centro é invisível, intangível, incognoscível. Mas tudo o que se manifesta provém dele. Tudo nasce desse centro silencioso, que podemos chamar de alma do universo. A palavra universo guarda essa estrutura em sua etimologia. Uni designa a unidade. Verso, o desdobramento, a multiplicidade. Universo é, portanto, o uno que se expressa no verso. A unidade que se revela em diversidade. O invisível que se projeta no visível. O centro que se reparte em caminhos. Mas esse centro não pode ser visto, ouvido, tocado, nem pensado. Ele não se submete aos sentidos, nem à razão. Não é um objeto. Não pode ser enquadrado, nomeado, demonstrado. E, diante disso, muitos sentem um abismo se abrir sob os pés.
Uma espécie de angústia metafísica. A sensação de que estamos eternamente separados da realidade. De que tudo o que tocamos é apenas sombra. De que a vida se dá numa ilusão contínua, um labirinto de aparências. É compreensível que, nesse ponto, surja o impulso do desespero. A tentação do niilismo. A dúvida corrosiva. Se não posso conhecer a realidade, se vivo eternamente no campo das aparências, então nada faz sentido. Então tudo é ilusão. Então tudo é vão. Contudo, há uma saída. Uma via silenciosa, mas real. Embora não possamos ver, ouvir, tocar ou pensar a realidade, ainda assim podemos ter certeza dela. Não uma certeza empírica. Não uma prova laboratorial. Mas uma certeza interior, silenciosa, inabalável. O homem comum acredita que a certeza vem dos sentidos. O cientista, que ela nasce da análise, da repetição, da experimentação. Mas a filosofia autêntica ensina: a certeza não vem dos olhos, nem dos ouvidos, nem do tato. Tampouco da mente lógica. E, mesmo assim, ela é possível. Existe em nós algo além dos sentidos e além da razão. Uma instância mais profunda, mais sutil. Se fossemos apenas corpo e intelecto, estaríamos condenados à ilusão. Mas não somos. Em nós habita uma centelha da própria realidade. Uma abertura viva que não precisa provar para saber. É por essa via que temos acesso à verdade. Não pela demonstração, mas pela presença. Não pela lógica, mas pela clareza interior. Esse impasse nos obriga a abandonar o velho paradigma. O mundo não se resume aos sentidos e à razão. Há algo em nós que escuta o silêncio, que reconhece o que é, mesmo sem ver. E é por isso que podemos, sim, ter certeza da realidade. Não pelos meios convencionais, mas por algo que os antigos chamavam de sabedoria interior, ou simplesmente consciência. É nesse ponto que precisamos tocar no maior dos enganos contemporâneos, o terrorismo semântico da palavra ciência. Durante séculos, ciência significou caminho, investigação, busca de conhecimento pela razão e pela observação. Hoje, porém, ela foi transformada em dogma. Deixou de ser processo para se tornar sentença. Deixou de ser método para se tornar imposição. Em nome da ciência se calou a dúvida, se silenciou o pensamento, se interditou a busca. O termo foi sequestrado. O que antes era um convite ao saber, tornou-se um instrumento de autoridade. Já não se trata de investigar, mas de obedecer. Já não se busca compreender, mas confirmar verdades prontas. E, com isso, perdeu-se o espírito que animava a verdadeira ciência. A coragem de perguntar, a humildade de não saber, o impulso de ir além do que se vê. É preciso resgatar o sentido da palavra. Ciência é apenas uma das linguagens do conhecimento. Não é a única. E está longe de ser a definitiva. Ela trata dos efeitos. A filosofia busca a causa. A ciência investiga o visível. A consciência toca o invisível. Só quando essas esferas se encontrarem de novo, o saber será inteiro. Só então poderemos sair da ilusão e vislumbrar a realidade. O que é a verdade? Como dissemos antes, essa foi a pergunta de Pilatos a Jesus, no pretório, na manhã da crucificação: que é a verdade? João 18,38. Não foi uma pergunta feita com sede de saber, mas com ironia e descrença. Momentos antes, Jesus havia afirmado: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18,37. Pilatos ouviu a palavra verdade e encolheu os ombros. Sua postura revelava o ceticismo típico do ego. Para ele, a verdade era inalcançável, talvez até inexistente. E, nesse ponto, Pilatos representa todos nós quando estamos aprisionados ao nosso ego sensorial e mental. Porque o ego, baseado nos sentidos e na inteligência racional, não conhece a verdade. Ele apenas coleta fatos, interpretações, imagens. Ele conhece as facticidades, não o real. Jesus já havia declarado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele não disse que falaria sobre a verdade, nem que ensinaria a verdade como conceito. Ele afirmou ser a verdade viva. Mais adiante, completou com uma das expressões mais potentes de sua missão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32.
Mas essa liberdade só é possível para quem transcende o próprio ego. Quem permanece limitado ao ego sensorial, mental e emocional, esse conjunto que forma nossa estrutura humana comum, jamais chegará à verdade. Pode conhecer fatos, sistemas, doutrinas, mas estará sempre dentro da prisão. E essa prisão não é feita de grades de ferro. É muito mais sutil. Trata-se de uma prisão mental, emocional, perceptiva. Uma cela construída por crenças, hábitos, ilusões e apegos. O ser humano nasce, cresce, envelhece e morre muitas vezes sem jamais ter saído dessa prisão invisível. Vive 80 anos atrás das grades dos sentidos, da inteligência condicionada e do medo. Anda pelas ruas, acredita que é livre, mas permanece acorrentado. Porque a liberdade verdadeira só vem com a verdade, e a verdade não se revela ao ego. Para conhecer a verdade é preciso calar a arrogância interior. É necessário silenciar a mente que julga saber e abrir espaço para aquilo que não pode ser explicado, apenas reconhecido. A verdade não precisa de defesa, nem de argumento. Ela é. E quando ela se manifesta, liberta. Por isso, Jesus não falou da verdade como teoria, mas como libertação. E enquanto não a conhecemos, continuamos cativos. Escravos do que parece ser, mas não é, escravos do mundo das formas, das narrativas, dos jogos do ego. Pilatos virou as costas para a verdade quando ela estava viva diante dele. Nós, ainda hoje, seguimos fazendo o mesmo. E só deixaremos de ser Pilatos quando ousarmos ir além do que os sentidos mostram e além do que a mente formula. A verdade só se revela quando o ser se desnuda de si mesmo. Quando a alma, livre do ego, reconhece aquilo que é. Sem dúvidas. Sem palavras. Sem medo. O maior dos homens supunha que podemos conhecer a verdade. E, no entanto, estamos desanimando todos. Não há esperança, dizem, de alcançá-la. Mas aquele que assim falava não se referia aos sentidos nem à inteligência analítica. Ele apelava a uma outra faculdade, algo que ultrapassa os 5 sentidos e a mente racional. Como nomear essa faculdade? E como ela funciona? Não é pelo ver, ouvir ou tocar. Tampouco é pelo pensar. É uma faculdade que ultrapassa o mundo sensorial e mental. Mas onde ela se encontra? Está dentro de cada um de nós. Mas permanece encoberta, como uma luz sob um velador, como uma pérola no fundo do mar, como um tesouro oculto num campo. São parábolas de 2 milênios, mas ainda vivas. A verdade, ou o que ele chamava o reino de Deus, está velada dentro de nós. E perguntaram-lhe: Mestre, onde está esse reino de Deus de que tanto falas? E ele respondeu: O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Esse homem, que não estudou nas escolas dos sábios, mas tinha sabedoria viva em si, ensinava que a verdade não tem localização externa. Não está no norte, nem no sul, nem no leste ou oeste. Está em nós. Mas poucos mergulham fundo o suficiente para encontrar a pérola. Poucos retiram o velador opaco que encobre a luz. E por isso vivem nas sombras, guiando-se pelos fatos, sem jamais tocar a realidade. A verdade, portanto, não é algo que se observa com os sentidos nem que se deduz com a razão. A verdade é a consciência da realidade. A realidade é eterna, absoluta, independente de nós. Mas a verdade é a relação entre nossa consciência e essa realidade. A realidade é. A verdade se faz em nós. Ela não é fabricada, mas revelada. E esse revelar-se é o despertar da consciência. Cuidado, então, para não confundir verdade com realidade. A realidade existe desde sempre, mas a verdade acontece quando a consciência se abre à realidade. Não somos autores da realidade, mas podemos ser autores da verdade ao tomarmos consciência do que é. No entanto, essa palavra consciência também foi capturada. O terrorismo semântico tomou-a para si, distorceu seu sentido e a reconfigurou à imagem do materialismo moderno. A consciência, outrora vista como a centelha do divino em nós, foi reduzida a mero epifenômeno cerebral. Os neurocientistas declaram que ela reside no córtex, que é produto de sinapses e circuitos neuronais. Transformaram o invisível em dado, o sagrado em estatística, a alma em impulso elétrico. A neurociência, ao tentar mapear a consciência com os instrumentos da matéria, tornou-se cega para a luz que não pode ser medida. Como se um telescópio pudesse captar o silêncio. Como se um bisturi pudesse encontrar o amor.
Um microscópio jamais encontrará a alma. Essa perversão do sentido original é parte de uma guerra sutil e persistente, a guerra das palavras. As palavras foram sequestradas. Foram despidas de sua grandeza. O espírito virou impulso. O amor virou neurotransmissão. A verdade virou algoritmo. A consciência virou função cerebral. E assim criaram uma nova prisão, construída com termos técnicos e jargões acadêmicos. Uma prisão sem muros, mas com portas fechadas pela linguagem. Quem domina os nomes detém o poder. Quem aceita os novos significados se afasta do que é. Recuperar o sentido da palavra é reerguer o templo da verdade dentro de si. Quando a consciência reencontra seu lugar, a linguagem volta a ser ponte. E então, o silêncio da alma começa a dizer o que nenhum conceito jamais alcançará. E quando é que eu sou autor da verdade? Quando tenho uma noção direta e imediata da realidade que não está do outro lado das nuvens, mas que reside em mim mesmo. Em meu centro habita a própria realidade. Em mim existe o eterno, em mim existe o infinito, em mim existe o absoluto. Mas não enxergamos. Não por ausência da realidade, mas porque não abrimos os olhos da consciência para vê-la. É isso que importa, abrir os olhos da consciência. Mas o que é a consciência? A consciência é a realidade presente em nós. A consciência em nós é o eterno, é o infinito, é o absoluto. A consciência em nós é a própria divindade. Isso é a consciência. E quando ela começa a atuar, já não vemos apenas com os olhos, nem ouvimos apenas com os ouvidos, nem tocamos apenas com as mãos, nem analisamos apenas com a inteligência. Passamos a experimentar a revelação, a intuição, a inspiração, e então entramos em contato com a realidade. Quando somos inspirados, quando temos intuições, quando recebemos uma revelação do eterno, do infinito, do transcendente, então estamos na verdade. Mas por que quase ninguém recebe tais intuições? Por que tão poucos tocam essa revelação? Por que a humanidade inteira caminha às cegas, sem acesso à verdade? A resposta é inquieta, mas é simples. Estamos saturados de facticidades. Hipertrofiados de fatos, saturados de imagens, sons, pensamentos e estímulos. O excesso de informações nos torna cegos para a essência. Os olhos da carne ofuscam os olhos da alma. Os sentidos nos prendem à superfície. E a inteligência analítica nos afasta da simplicidade do real. Enquanto permanecermos cheios de facticidades, estaremos vazios de realidade. Onde os sentidos e a mente racional dominam, a verdade não entra. Mas se fossemos capazes de silenciar, mesmo que por breves instantes, 5, 10, 20 minutos, silenciar os sentidos, os desejos, os pensamentos, as imagens, então estaríamos livres das facticidades. Esse silêncio seria a porta. Mas esse silêncio é impossível para o homem comum. Entre milhões, um só talvez o consiga. E aquele que o conquista, ainda que por meia hora, receberá a maior de todas as revelações, a revelação da realidade. A realidade é a própria divindade. É o infinito. É o eterno. E só se pode ser preenchido por ela quando se está esvaziado de ruído. O ego está abarrotado de facticidades. Por isso ele não conhece a realidade. É um processo árduo, permitir-se ser invadido pela realidade. Pois não somos nós que penetramos o infinito. É o infinito que nos invade. Eu não posso entrar na divindade, mas a divindade pode entrar em mim. Eu não posso abraçar o absoluto, mas o absoluto pode me envolver. Eu posso ser invadido pela realidade, mas jamais serei capaz de invadir a realidade. A física da consciência é o novo alicerce de um conhecimento que rompe os limites da ciência convencional e nos conduz à descoberta do mais sutil que há em nós, o aspecto chamado qualia. Qualia são as experiências subjetivas da consciência. O sabor de um beijo, o calor de um abraço, a sensação de estar em paz, o silêncio que nos invade após uma revelação. Não são quantificáveis. Não podem ser medidos por instrumentos, mas são o que verdadeiramente nos torna humanos. Na estrutura quântica do ser, os qualia revelam que a consciência não é um produto do cérebro, como dizem os neurocientistas limitados ao materialismo. Ela é o campo fundamental onde a realidade se manifesta. E é nesse campo que a palavra, como frequência vibracional, se torna criadora. Toda palavra proferida é uma onda que molda o campo da consciência, construindo ou destruindo a realidade ao nosso redor. Por isso, quem não compreende a palavra, quem a repete sem refletir, está aprisionado na Matrix sem saber.
Sair da Matrix exige consciência sobre o uso da palavra. Cada palavra é um código, um comando, um portal. E só os que assumem a responsabilidade sobre o que dizem, pensam e sentem, podem escapar da prisão sem muros. Caminhar rumo a uma nova humanidade exige um novo vocabulário, uma nova vibração, uma nova consciência. A Matrix domina os fracos pelo terrorismo semântico. Ela distorce as palavras. Cria confusão entre o justo e o injusto, entre o amor e o interesse, entre a liberdade e o controle, entre a paz e a submissão. E é por isso que, para vencer o jogo contra a Matrix, devemos gravar na alma 4 palavras sagradas, 4 pilares de reconstrução interior e social: verdade, justiça, liberdade, paz. Somente os que têm coragem de viver essas palavras em cada gesto, em cada escolha, em cada silêncio, alcançarão a essência do eu. E é dessa essência que surgirá a nova humanidade. Não mais controlada por algoritmos, sistemas ou mentiras, mas guiada pela sabedoria da consciência desperta. O tempo da ilusão está chegando ao fim. É hora de assumir a responsabilidade pela própria palavra, pelo próprio destino, pelo próprio ser. O Verbo é divino. A fala é o princípio da criação. A consciência é a chave da libertação. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.